Algo que está acontecendo muito ultimamente é a escala de poder. Muitas pessoas analisam o personagem X e falam o quão poderoso ele é. Mas para analisar corretamente um personagem, ou vários personagens, ou fazer uma batalha mortal entre personagens, é mais difícil do que parece. Não é só analisar o poder destrutivo, a velocidade e os poderes. Você precisa analisar o poder destrutivo, você precisa analisar a agilidade, ou percepção, ou velocidade de combate, você pode chamar do que quiser. Você deve analisar também poderes ou habilidades ofensivas, como a manipulação da matéria, que é uma habilidade exclusivamente ofensiva, embora existam algumas habilidades que podem ser usadas tanto para ofensivo quanto para defensivo, mas o principal é defender ou ofender. Claro, poderes e habilidades defensivas como a paralisação do tempo, fisiologia. Algumas pessoas dizem que isso é um poder também, mas eu acredito que é uma fisiologia, que é algo do próprio corpo em si, que primeiro não se encaixa nem como poder, porque primeiro não se encaixa nem como poder ofensivo nem como defensivo, mas é um poder aplicado em si mesmo, é algo do seu próprio corpo, como regeneração, por exemplo. Não é um poder, o seu corpo só se regenera mais rápido, consegue se regenerar mais. É tipo super força. Você não tem um super poder de ser mais forte. Você simplesmente só é mais forte, sendo que se encaixa com um poder destrutivo. E é por isso que eu considero regeneração, fisiologia inexistente, aprendizado rápido, que é copiar poderes, evolução reativa, entre alguns outros poderes, como fisiologia. Claro, resistência. Até porque um poder que você tem, você pode ser resistente a esse poder, ou também você pode não ser resistente a esse poder. Como o próprio Dio, que pode parar o tempo, mas não tem resistência à própria paralisação do tempo. Sendo que ele fica parado quando o Jotaro ativa a paralisação do tempo. E existem três níveis de resistência. A baixa, a resistência baixa, onde o personagem já logo morre. Só resiste por mais um tempinho, mas logo morre pela habilidade. Resistência média, onde o personagem é afetado, ele fica mais fraco no combate, fica mais lento, mas ele ainda consegue lutar ali e resistir à habilidade, mas ele ainda está sendo afetado pelaquela habilidade. Resistência alta, onde ele não é afetado na hora, ele só é afetado dias depois, como a Samus, por exemplo, que só foi afetado pelo Parasita X dias depois. E claro, imunidade, que é o personagem que não é afetado de forma nenhuma, nem agora nem depois. Como a Mita, por exemplo. Ela funciona como um vírus dentro do jogo e não possui matéria ou alma. Logo, ela não vai ser afetada pela manipulação da matéria nem pela manipulação de almas. Até porque ela não tem, então é imune. Agora vamos falar de algo que ninguém fala, mas é extremamente importante, que é o raio do poder ofensivo. Você tem uma habilidade ofensiva, só que essa habilidade ofensiva só pode ser usada a curta distância. Isso te dá uma desvantagem enorme em comparação a um personagem que também tem aquela habilidade, só que ele pode usar a distância. Por exemplo, o Dante, ele pode apagar coisas da existência, vimos que ele apagou mundos da existência. Porém, ele pode fazer isso a longa distância, com a arma dele. E isso dá uma vantagem para o Dante, em comparação dos personagens que pode fazer o mesmo, porém só pode fazer a curta distância. Coisas, por exemplo, pode destruir almas, mas ele só pode fazer isso a curta distância, o que dá uma desvantagem para ele. É claro que em questão do raio do poder destrutivo não vai ser um fator cabal que vai dar vitória para o personagem, mas ajuda muito, influencia muito, é algo muito importante que as pessoas acabam ignorando, que as pessoas acabam esquecendo na Batalha Mortal. Agora que eu já falei como na Batalha Mortal, agora que eu falei o que é Batalha Mortal, poder destrutivo, velocidade e tal, eu vou falar sobre as regras de como analisar um personagem, como analisar a escala de poder dos personagens. A primeira regra que eu considero, pelo menos, lembrando que essas regras é a forma que eu analiso, a forma que eu considero a melhor forma para analisar. Você pode discordar, pode deixar sua opinião aqui nos comentários. A primeira regra que eu utilizo é os personagens serem analisados em seus ápices de poder. Não importa se durou 5 minutos ou 50 anos. Um ótimo exemplo disso é o Kakashi com o Suzano. Ele perde esse poder depois, mas naquele momentinho que ele tá com o Suzano, naquele momentinho que ele tá com o Kamui ali, ele faz tudo aquilo que ele consegue fazer, é apenas um pequeno período, mas aquilo é o seu ápice de poder. É aquele momento que ele tá mais forte. Então eu vou considerar ele naquele momento. É claro que um personagem às vezes em seu ápice não consegue fazer algo, mas algo que ele está em um padrão consegue fazer. Um ótimo exemplo disso é o Kratos. O Kratos em seu ápice não consegue manipular almas. Mas no God of War 3 ele consegue as garras de Hades e consegue manipular almas. Ou seja, o Kratos em seu ápice não consegue manipular almas. Ou seja, ele não vai ter esse poder. Eu não vou considerar esse poder dele. Pois isso é um poder que ele não tem em seu ápice. Então eu não vou considerar esse poder. Isso é um erro que muitas pessoas que analisam quadrinhos acabam cometendo. Pegam o ápice do personagem, porém às vezes o personagem não consegue fazer algo em seu ápice. Mas ele consegue fazer isso em outra revista, em outra versão que é mais fraca, que é inferior. Aí acaba considerando o feito da versão inferior e o feito da versão superior dele.
Então, eu faço o seguinte, eu pego o personagem em seu ápice, e se ele não consegue fazer algo em seu ápice, mas ele consegue fazer isso em uma versão mais inferior dele, uma versão mais fraca dele, eu não considero aquilo lá. Como o próprio Kratos, por exemplo, que eu acabei de citar. Segunda regra. Feitos fatos pelos personagens não serão levados em consideração. E não só pelos personagens, mas também pelos autores. Como, por exemplo, o Cell falando que tem ki o suficiente para destruir o sistema solar, ou nos criadores do Dante falando que o Dante não morre por velhice, se ele tiver com o gatilho demoníaco ativado, permanentemente. E por que não? Bom, no carro dos autores ele pode acabar se confundindo, pode mudar de opinião, e também, no carro dos personagens, ele pode mentir ou pode se enganar. E é por isso que eu não considero. E é por isso que eu só considero o que é mostrado. Ah, eu consigo destruir uma cidade se eu quiser. Tá, mostra então. Essa é a regra. Ele ia utilizar apenas um material 100% canônico. Porque alguns materiais que são semi-canônicos, às vezes pode acabar confundindo, porque algo é canônico, algo não é canônico, você não sabe o que pode ser considerado feito de verdade, o que pode ser considerado feito espúrio. Então eu só considero o material 100% canônico. Claro, fala dos autores ou personagens são levados em consideração nesse caso. Algum autor, algum personagem fala de algum evento, de algo que é canônico, aí sim que ela vai ser considerado canônico. Como a DLC Fallen Gods, de God of War, onde os autores falam que aquilo é canônico. Então, aquela revista é canônica e todos os feitos que o Kratos fez naquela revista é canônico. 4. Fala dos autores ou personagens serão levados em consideração sobre a cosmologia e a história do universo analisado. Por exemplo, o personagem fala que o universo é infinito, ou que tem um multiverso, ou que uma árvore consegue transcender o espaço e o tempo, e logo seria extradimensional aquela estrutura. Isso será levado em consideração. Ou até mesmo os autores falando que tal personagem tem uma dimensão de bolso, ou um universo, ele conseguiu criar algum universo. Porque isso é falando sobre a história, sobre a cosmologia do universo. E você precisa saber a cosmologia para medir os feitos. E nesse caso, eu vou levar em consideração. Até porque é a mesma coisa com o físico de explicar a cosmologia do nosso universo na vida real. Então, para mim, não faz sentido desconsiderar isso. Feitos descritos em manuais, guias, textos secretos, artbooks, databooks serão levados em consideração caso esses sejam canônicos. Por exemplo, um databook não é canônico. Eu não vou considerar os feitos que estão ali. Mas caso seja considerado canônico, caso o autor fale que é descritivo, então sim, eu vou levar em consideração. Até porque tem alguns casos que artes digitais não são canônicas, databooks não são canônicos. É raro, mas acontece, nem todos são canônicos. E por que eu considero esses feitos e descritos em databooks e etc. como canônicos? Bom, eu considero, pois essas informações extras possuem um tipo de narrador onisciente. Narrador onisciente é um tipo de narração, uma história cujo narrador sabe de tudo e nunca erra. Claro que pode haver erros em sua narração, mas isso é uma incoerência da história, não uma prova que ele não sabe de tudo. E é claro, o narrador pode usar metáforas e hipérboles, e em obras de fantasia e na ficção não é tão fácil identificar quanto na vida real. E uma das formas de identificar se é literal ou não é através do contexto, pela forma que o narrador fala. Palavras como tão, quanto, é possível, tanto, com, tem, possui, esse ataque tem velocidade X, esse ataque tem poder X, são algo literal, pois é descritivo. O narrador está descrevendo aquilo, ou seja, se está descrevendo, logo não é uma metáfora, logo não é uma hipérbole, porque é algo descritivo. Inclusive você pode olhar no dicionário, essas palavras que eu acabei de citar são palavras descritivas. Essa lança possui a força para suportar o cosmo, God of War Ascension, ou seja, é algo descritivo, está descrevendo que aquela lança possui força para suportar o cosmo. É claro que nesse caso você não precisa analisar, mas é claro que tem pessoas que vão encher o saco, inclusive nos comentários aqui embaixo vão me encher o saco por causa disso, mas vamos analisar o contexto da obra, que é importante. Porque analisar o contexto da obra, analisar os poderes, se aquilo é possível, é muito importante, pois isso reforça o seu argumento e reforça que o personagem realmente consegue fazer aquilo, reforça que aquilo é algo literal. Mas para sabermos se é uma metáfora ou não, vamos lembrar que o Atlas segura o universo, ou os céus. Embora isso foi mal representado tanto pelos gregos na antiguidade quanto pela Santa Mônica. Muitas pessoas pensam que o Atlas segura o planeta, mas na verdade não, ele segura os céus barra universo. E como o Helios é comparável ao Atlas, embora o Atlas tenha derrotado o Helios, eles são comparáveis em questão de poder. Dá para dizer que essa afirmação, que a lança possui o poder para suportar o cosmo e que essa lança foi encaixada no núcleo do Sol, e o Hélio tem o poder do Sol, faz o Hélio sendo universal mais, o que faria com que a descrição seja verdadeira e literal. Outro exemplo é o contexto geral, não necessariamente a frase, mas a forma que a frase inteira é escrita. Um outro exemplo disso que acontece no Databook de Naruto. Esse ataque na velocidade da luz é impossível de desviar. Bom,
É importante analisar o contexto da escrita também, não só a palavra em si. Esse ataque na velocidade da luz. Descrição da velocidade do ataque. É impossível de desviar. Hipérbole, pois tanto Itachi quanto Sasuke desviaram desse ataque. E poxa, se tem uma hipérbole ou uma metáfora antes ou logo depois da informação, é certeza quase absoluta que a informação descritiva é literal. Não é hipérbole, pois tem uma hipérbole depois. E qual é o sentido de você falar duas hipérboles seguidas? É a mesma coisa que eu vencer uma coisa de uma velha e eu falar: nossa, eu sou tão rápido quanto a luz, nossa, eu sou tão rápido quanto o som. Isso é imbecil. É claro, você também pode usar a física da vida real para saber se é metáfora ou não. Para Haku é possível deslocar entre os espelhos na velocidade da luz. Databook de Naruto novamente. Isso significa que é impossível não ter velocidade da luz. É claro que existem alguns casos de erro de tradução. Até porque muitas das informações são exclusivas pela língua japonesa. Muitos desses databooks são exclusivamente para a língua japonesa e traduzidos por fãs. Um ótimo exemplo disso é a novel de Resident Evil Umbrella Chronicles, que foi traduzido por fãs. Porque a versão original é apenas em japonês, não tem a versão nem para o inglês. Só que fãs foram lá e traduziram para o inglês. Um ótimo exemplo disso é no Metroid Fusion e Metroid Other M, que é um Metroid que possui vários erros de tradução em inglês, sendo que é uma tradução oficial. Mesmo sendo uma tradução oficial, tem vários erros de tradução para a língua inglesa. Tanto que tem até um vídeo gringo que tem erros de tradução, tanto de Metroid Fusion e Metroid Other M. Ele aponta esses erros. Até mesmo se você usar o Google, você consegue perceber esses erros. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com a tradução, pois a tradução pode te enganar. É claro que, na maioria das vezes, esse tipo de problema não ocorre, mas existem alguns casos que ocorrem sim, como o Metroid, por exemplo. Regra número 6. Alt-Tier. Caso você não saiba o que é Alt-Tier, é quando algo, um gráfico, está muito acima do padrão ou muito abaixo do padrão sem justificativa, aquilo é invalidado. No caso da escala de poder seria mais ou menos o seguinte. O Vegeta tem dificuldade para levantar 1000 toneladas, mesmo na sua forma Super Saiyajin 1, sendo que na forma normal, base dele já consegue destruir um planeta. Então não faz sentido ele ter dificuldade para levantar 1000 toneladas. Ou seja, isso é um Alt-Tier. Ele tem um efeito muito abaixo do padrão dele. Logo, esse efeito de 1000 toneladas é anulado. E não as pessoas vão olhar e falar, nossa, o Vegeta é nível parede, ele é fraquinho, não consegue levantar 1000 toneladas. Mas claro, isso não acontece só no nível abaixo, mas também no nível acima. Como por exemplo, o Beelzebub, na luta contra o Tesla, não conseguia reagir ao teleporte do Tesla. Mas logo depois, sem justificativa nenhuma e sem motivo nenhum absoluto, mais puro roteiro, ele consegue reagir ao teleporte dele. E como isso foi apenas roteiro, como isso foi sem motivo nenhum, não tem justificativa alguma para ele conseguir reagir a esse teleporte no final da luta, esse efeito do Beelzebub de velocidade de percepção instantânea é anulado. É claro que existem alguns casos onde a Alt-Tier não é considerada, pois em Naruto, por exemplo, na Quarta Guerra Ninja, teve efeitos absurdos, mas não são anulados, pois o Kishimoto estava criando um novo padrão de poder para os personagens, onde antes os personagens eram mais fracos e agora os personagens estão muito mais fortes, todos estão muito mais fortes. Então a Alt-Tier não é considerada aqui, pois está criando um novo padrão. É claro que existem alguns casos onde o nível de poder do personagem não aumenta, mas diminui, como vimos em Metroid, por exemplo. No Metroid Prime 3, a Samus consegue criar energia Phazon. A energia Phazon é muito poderosa, tem um novo padrão de poder para a Samus. Porém, no final do jogo, ela perde esse poder. Então, ela cria um novo padrão mais fraco, um padrão inferior ao de antes. Mas, é claro, em uma batalha mortal de Samus versus outro personagem aleatório, como o Goku, por exemplo, eu ainda consideraria a Samus com energia Phazon, pois aquilo é o auge da Samus. Estou apenas falando sobre um novo tipo de padrão. Regra número 7. Coisas que eu vou banir por dificultar a análise ou quebrar a lógica da escala de poder. Evolução reativa, adaptação reativa, copiar poderes, negação de poderes, inteligência, personalidade e fraquezas psicológicas. A Batalha Mortal tem o objetivo de criar um choque entre forças, velocidades, poderes, fisiologias, resistências dos personagens. Evolução reativa ou adaptação reativa acaba quebrando isso, pois se eu colocar um personagem universal para lutar contra um personagem multiversal, ele evolui o personagem universal e agora ele é multiversal? Não, ele continuará sendo universal, pois a luta é teórica, a luta não é canônica, a luta nunca aconteceu de verdade. Então não faz sentido eu considerar a evolução reativa em uma batalha mortal, que eu vou considerar proibido, que é o copiar poderes. Eu simplesmente, por copiar poderes, é proibido pelo mesmo motivo. Um personagem como Garou Cósmico, por exemplo, que consegue copiar poderes.
Ele vai lá e copia os poderes do Chapolin Colorado que pode manipular a realidade. Beleza, ele copiou os poderes. Agora ele tem o poder de manipular a realidade? Não. Pois isso não é canônico, essa luta não é canônica. E isso acaba quebrando a regra anterior que eu falei de se eu considerar o material 100% canônico. Agora, negação de poderes. Eu vou considerar isso proibido por outro motivo. Embora exista resistência sobre esse poder, eu não considero, pois ele anula o choque de poderes. Eu quero criar um choque entre os poderes dos personagens. E negação de poder acaba quebrando isso, acaba anulando isso. E é por isso que eu vou banir esse poder também. Outra coisa também que eu vou banir é inteligência ou até mesmo fraqueza psicológica. Ou até mesmo personalidade. Por quê? Porque isso vai virar apenas roteiro. Vai virar uma discussão infrutífera. Ah, mas o personagem é inteligente, talvez com preparo ele consiga fazer. Ah, mas o personagem tem uma personalidade arrogante e não vai levar a luta a sério. Isso vai criar situações hipotéticas e discussões infrutíferas. Véi, o Como Goku é que ele vai saber brincar, quanto que vai ele de aguenta? Saiyajin 1, Saiyajin 2. O Vegeta, você pode falar que se ele vir direto no modo Ego o superior. ego, né, que é o Hakai ali, o ego superior, ainda acho que o Saitama vence, mas vamos fingir que não. Agora o Goku vai chegar lá, vamos brincar. Aí o Saitama, vamos, toma soco pra lá, soco pra cá, aí Saiyajin 1, Saiyajin 3, Saiyajin Blue, Chi superior. Na hora que vê o Saitama já tá 1000 vezes além de tudo que existe dentro do universo Z e dá um tapa na cara Mas do isso eu Saitama. acredito 100%. Então, eu vou desconsiderar isso também. Inteligência, fraqueza psicológica e personalidade, eu não vou considerar em uma batalha mortal. Eu não considero uma batalha mortal. Regra número 8. Se um personagem realizou um feito com muita facilidade, eu automaticamente coloco ele no nível acima. Mas em alguns casos, quando ele teve muita dificuldade para realizar um feito, eu coloco ele no nível abaixo. Por exemplo, a Maria não consegue ferir um leão, mas ela consegue atordoá-lo. Então eu coloco ela no nível abaixo de poder destrutivo em comparação ao leão. Glenhares espanca o Chris com muita facilidade. Então eu coloco o Glenhares em um poder destrutivo acima do Chris. Sem teorias ou hipóteses, apenas fatos observáveis ou empíricos. Algo que é muito comum em FNAF, mas também aconteceu com o Capitão Pátria. Umas pessoas argumentaram que o Capitão Pátria consegue existir uma bomba atômica, uma bomba nuclear, pois quando criança cogitaram o fato de jogar uma bomba atômica no Capitão Pátria. E as pessoas falam, por que iam utilizar uma bomba atômica em um bebê? Não faz sentido. É a mesma coisa que usar uma bomba atômica para matar um urso. Porém, isso é apenas uma teoria. Não é uma coisa que realmente aconteceu, não é um fato observável ou empírico. Então, isso também não vai ser levado em consideração. Regra número 10. Eu iria utilizar física e matemática da vida real caso não haja conflito com a obra. Muitas pessoas usam muita física e matemática da vida real, muitas pessoas não usam nada, falando que o autor não sabe física, que o autor não sabe matemática. Porém, meus amigos, vamos lembrar que o unicórnio ele não existe, porém o cavalo existe e o chifre também existe. E sim, podemos usar aspectos da realidade para aplicar na ficção, mas é claro que em alguns casos, a física da vida real pode atrapalhar a ficção, pode atrapalhar a fantasia. Como, por exemplo, o hélio. O hélio possui uma luz que é capaz de iluminar todo o submundo, que é infinito. Porém, a luz na vida real não tem essa velocidade. Isso significa que a luz do hélio não tem velocidade instantânea? Não. É uma obra de fantasia, ou seja, nem tudo vai ser igual à física da vida real. E fora que o hélio é um deus. Então, nesse caso, onde a física da vida real conflita com a fantasia, a gente desconsidera a física da vida real. E claro, 11ª regra e última, o seu personagem favorito, da sua obra favorita, não é o mais forte. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Cara, assista vídeos que eu fiz sobre Batalha Mortal e Escala de Poder.